Olá, seja bem-vindo ao Da Hora, seu jornal inteligente, comprometido com a verdade e com sua interação, sua participação. Olá, telespectador querido. Hoje nossa bancada está recheada de novidades, teremos muitos assuntos importantíssimos e já começo apresentando para vocês, para quem ainda não viu ainda, que já tem um público adorando ele aqui, o nosso Aécio Tavares. Oi, Nayara, você é uma pessoa muito generosa, né? Você é uma pessoa generosíssima, mas muito obrigado você que está nos assistindo Da Hora, obrigado pela sua companhia. Conecte-se com a gente através do WhatsApp, vai aparecer o número aí, mande as suas perguntas. Hoje nós vamos falar sobre temas polêmicos da política, novidades, vamos falar sobre o avanço de uma patologia que está se tornando uma epidemia em Fortaleza, que é a depressão. A gente vai falar com um especialista nesse caso, nesse fato, nesse assunto, o doutor Nairton Cruz, que está conosco, e hoje nós estamos com o best-seller da informação, nosso amigo João Mota, e eu já quero dar boas-vindas. João Mota, seja bem-vindo ao Da Hora. Olá, Aécio, olá os ouvintes da Hora, olá, Nayara, doutor Nairton, que vai trazer um tema palpitante, que é essa história da questão das pessoas que têm problema de depressão. Depressão, eu acho que é o mal do século, né, doutor Nairton? Depressão é uma coisa séria, que afeta pobres e ricos, crianças e idosos. Infelizmente, ela é democrática, afeta todo mundo e é complicado. E ela manda recados, e é sobre isso que a gente vai conversar com o doutor Nairton Cruz e com o João Mota sobre muitos assuntos, inclusive hoje nós temos polêmica, né? Para quem gosta de polêmica, hoje a gente vai falar de assuntos que têm permeado o judiciário e a saúde pública do estado do Ceará, não é, Nayara? Exatamente. Aécio, antes de nós continuarmos aqui tratando desses assuntos, eu queria pedir para o doutor Nairton Cruz se apresentar, falar para o nosso telespectador como ele vem trabalhando nesses últimos anos. Primeiramente agradecendo a Deus, né, o convite da emissora estar aqui novamente, falando sobre esse tema que realmente é importante que a sociedade debata a respeito, saiba a respeito, que é o combate à depressão. A depressão, né, vista sempre como o mal do século, em termos de estatística na literatura médica, hoje ela é vista como uma das terceira pior doença, né, em termos de adoecimento, em termos de afastamento de trabalho, em termos de morbimortalidade, né? E em 2030, infelizmente, as estatísticas mostram que ela poderá passar a ser a primeira doença, nesse sentido. Então, entender um pouco mais, conversar a esse respeito é muito importante para todos. Pronto, e você, telespectador, que está aqui assistindo Da Hora, eu gostaria que você participasse, como todos os dias participa, mande a sua dúvida para o doutor Nairton, que é uma ótima oportunidade de você tirar dúvidas, né, saber mais sobre esse assunto, então fique à vontade, eu estou aqui já com o celular em mãos, aguardando a sua participação. Aécio? Pois é, Nayara, vamos começar o nosso debate de hoje, nossa conversa, esse bate-papo aqui no Da Hora de hoje, conversando aqui com o doutor Nairton Cruz e claro, o João Mota tem toda a liberdade de participar conosco, é um colaborador fiel aqui da TV União, né? Existe até a campanha para ele voltar para cá, né? Pois é, eu cedo meu lugar, pode ficar tranquilo. E o salário também. Eu já faço parte dessa campanha. Já faz parte da campanha, pronto. Estamos na campanha, vamos conversar com o nosso diretor Alberto Bardavil, para ver se ele empossa o João Mota novamente aqui. Tá bom? Mas falando com o doutor Nairton Cruz, doutor Nairton, eu já expressei para o senhor nas nossas conversas que me preocupa uma publicidade de um órgão ligado à Secretaria de Saúde do Estado do Ceará, que tem veiculado uma publicidade onde eu vi foi em Busdó, né? Busdó, né? Aquela publicidade na traseira do ônibus, que Fortaleza tem 308 mil casos de depressão. Então, eu conversando aqui com o João Mota, a gente chegou a um consenso. 308 mil casos, se foi divulgado por um órgão público, significa que são dados oficiais, né? Oficiais. Se dados são oficiais, são de pessoas que procuraram algum serviço de psicologia, psiquiatria detectado com essa doença, com a depressão. E pessoas que não procuram, famílias que não procuram. Então, a gente tem um dado aí alarmante. Numa população de 2.680.000 pessoas, temos mais de 10%. E se a gente for levar em conta as pessoas que não procuraram, vamos que chegue a 15%.
Doutor Nairton, isso não seria um caso de saúde pública ou isso não seria uma epidemia? Com certeza. O que a gente tem que entender é que assim, a depressão ela vem numa vertente de crescimento, infelizmente, muito grande. Por conta de todas as mudanças dessa dinâmica que a gente vem vendo na nossa sociedade. Existe esse trabalho que você bem citou, mas existem trabalhos, né, corroborados em artigos médicos que falam a partir de 25%, alguns mais alarmantes, a partir de 60%, né, de alguns estudos falam em adoecimento psíquico. A maioria dos casos, né, são leves, que não chamam atenção, mas é muito comum que nós passamos por situações em que as pessoas não se sintam satisfeitas com as suas emoções. E você perguntar como ela está, e ela dizer, estou levando, estou mais ou menos, estou empurrando, estou vendo aí até onde vai, né? E o pior, estou como Deus quer. Né? Então a gente tem que entender que combater os transtornos psíquicos está muito mais ligado a realmente a forma como a gente tem vivido ao nosso redor, a forma como nós temos cultivado as nossas relações sociais, né, o nosso corpo, né, a questão da atividade física, da boa nutrição, né, a questão da espiritualidade, né, tudo isso são fatores que previnem o adoecimento e evitam estatísticas alarmantes como essas que você colocou. Doutor, deixa eu colocar aqui o nosso João Mota também. Nós tivemos um caso que repercutiu muito, aqueles 2 policiais federais que foram assassinados aqui na BR-116, aqui na alça do viaduto, acho que da Oliveira Paiva, aqui na BR-116, aqui em Fortaleza. Nós tivemos aquele caso, repercutiu no Brasil todo, e quando acontecem esses casos, chama atenção para muitas coisas. Uma coisa que me chamou a atenção é justamente o serviço prestado às pessoas com transtornos psíquicos. E aí, João, você com a sua vasta experiência, eu acho que numa cidade com 15% de pessoas com algum tipo de transtorno psíquico, os profissionais de segurança pública, eles não deveriam ser preparados para esse tipo de situação, porque assim, tem ambulância para levar a pessoa em surto para o hospital? Tem hospital suficiente? Tem... Como é que você vê? Você está nesse meio, você permeia no meio da notícia, você é uma pessoa que vai da política à religião em fração de segundos com facilidade. Converse com a gente sobre isso. Amigo Aécio, veja só a situação. Existe uma expressão antiga que diz o seguinte: antes de pensar em voar, era bom que nós conseguíssemos pelo menos andar, né? Nós temos hoje, aí o doutor pode me corrigir se eu estiver errado, nós temos uma ambulância apenas, quando pega capital e região metropolitana, doutor Nairton Cruz, nós temos apenas uma ambulância para atender as pessoas. Daí você fica na dependência de levar uma pessoa que está num transtorno desse, que na maioria das vezes fica agressivo, daí você tem que levar num Uber, num táxi, e se o Uber ou se o táxi quiser levar, chama uma viatura da polícia, o policial, como você muito bem disse, não está preparado, não recebeu treinamento para lidar com essa situação, porque se você depender especificamente da ambulância, você não tem. Você falou de um caso, aquele rapaz que foi morto após executar os dois policiais da Polícia Rodoviária Federal, provavelmente estava lá no seu surto psicótico. Mas nós fomos bombardeados nesses últimos meses por vários casos. Aquele cidadão que também ficou lá dentro da viatura da Polícia Rodoviária Federal, que os policiais não conseguiram conter da maneira adequada e jogaram gás lacrimogêneo e fecharam a tampa e ele foi a óbito, aquele cidadão também tinha problema de surtos psicóticos. Aquela senhora que saiu e saiu com um mendigo que estava na rua também estava sob efeito de um surto psicótico. Então, assim, os nossos governantes, não só no Ceará, mas no Brasil, mas aqui nós estamos falando do Ceará, não estão tratando isso com a devida cautela. Tudo bem, João. Muito obrigado. Nós voltamos já, vamos falar mais sobre isso e vamos a um rápido intervalo. Fica com a gente.
Voltamos e eu já quero começar mandando um abraço para os nossos telespectadores Valdir e Anelisa, do bairro Benfica, Roberto Lira, Ceará, que é radialista lá em Varjota, na Serra, um abraço, o Galego da rua Padre Mororó e o Evandro do Edson Queiroz. Eu também quero ler aqui umas participações de telespectadores com dúvidas para o Dr. Nairton Cruz. Essa pessoa é o Germano de Pajuçara. Ele disse que tem uma dúvida, que nesses últimos dias ele tem ouvido que depressão tem atingido as crianças e ele está preocupado porque tem uma criança de 5 anos, gostaria de saber se há algo que ele possa fazer para evitar que ela tenha depressão. Isso, eu agradeço a pergunta, meu caro. E assim, é importante que a gente saiba que o psiquiatra, né, o médico, o psiquiatra, ele trata sofrimento, né? E a literatura já mostra que mesmo crianças já começam a iniciar algumas atitudes que definem esse sofrimento, como a necessidade de um cuidado médico. E o mais importante, então, é você levar essa sua pessoa querida a um centro de saúde, né, a procurar um bom profissional. Muitas vezes as pessoas perguntam, um psicólogo ou um psiquiatra, né? Leve para um bom profissional. Um bom psicólogo vai saber que tem que caminhar para um bom psiquiatra, assim como um bom psiquiatra vai saber que tem que caminhar para um bom psicólogo. Mas a criança com depressão, ela tem menor rendimento escolar, ela se socializa menos, a interação familiar dela diminui bastante, então é sim um problema para ficarmos todos atentos. Pronto, doutor Nairton, e aproveitando esse gancho, eu quero mostrar para vocês agora uma notícia que fala de um professor que foi preso em Beberibe, acusado de abusar de alunas. Um professor de inglês foi preso suspeito de abusar de pelo menos 5 alunas com idades de 6 a 9 anos em Beberibe, no litoral do Ceará. A prisão aconteceu nesta quarta-feira. O homem de 29 anos não possuía antecedentes criminais e realizava os crimes dentro da sala de aula e, em alguns casos, na frente de outros alunos. A investigação começou quando os pais das crianças registraram boletins de ocorrência relatando que as filhas foram tocadas pelo professor de uma escola particular onde estudavam. Após depoimentos e buscas, a Polícia Civil pediu a prisão preventiva dele. Depois das primeiras denúncias em maio, surgiu um caso de 2018 em que a mãe afirma que o mesmo professor beijou a filha na boca. As investigações seguem em andamento, pois há indícios de que ele praticava esse crime há cerca de 4 anos em outras escolas, bem como em uma academia, local onde atualmente também dá aulas de jiu-jitsu, segundo a Secretaria da Segurança Pública e Defesa Social do Ceará. Os investigadores foram até a casa do investigado e ele não reagiu à voz de prisão. O professor foi levado à Delegacia Municipal de Beberibe, unidade responsável pela prisão. Celulares e um computador do suspeito também foram apreendidos. Na delegacia, o mandado de prisão preventiva pelo crime de estupro de vulnerável foi cumprido em seu desfavor. João, esse é sempre um tema que aguça muito assim, a revolta das pessoas. É muito triste noticiar esse tipo de coisa. Eu confesso que eu não tenho o menor prazer em dar esse tipo de notícia. Eu gostaria de saber de você, como jornalista bem mais experiente do que eu aqui na bancada, o que é que você acha, como você vê esse tipo de situação? Nayara, a minha opinião a respeito desse tipo de situação é pública e notória, todo mundo sabe. Eu acho que ele deve ir para tratamento psiquiátrico, se for o caso, eu acho que ele deve ser preso, se for o caso, mas acho que ele já deveria ter sido castrado, sabe assim, objetivamente, ter sido castrado e ter levado uma pisa, com uma pimba de boi ou então com cansanção branca. É minha opinião, eu não encontro nenhum tipo, eu não consigo fazer nenhum tipo de crítica assim, muito construtiva a respeito disso, porque a minha opinião é clara. Esse tipo de gente tem que ser castrado, e ponto. E quem discordar, problema de quem discordar, leva ele para casa, para cuidar da sua filha, para ser motorista da sua filha, ou para zelar dos seus filhos. Eu acho isso um absurdo, esse tipo de situação é assim, tem que ser castrado. Quem for contra, problema de quem for. Aécio? Eu queria pedir aqui a opinião do Dr. Nairton Cruz, né, com propriedade de um médico psiquiatra, se realmente existe um problema de saúde, existe, mas existe também a questão da consciência. E eu deixo aqui uma frase que eu vi pichada em um muro: o certo é certo e o errado será cobrado. É assim, doutor?
Isto, infelizmente, situações como essas não são incomuns, né, na sociedade. Existem várias nuances da dinâmica que fazem esse tipo de crime ocorrer. Às vezes a criança é um ser mais vulnerável, um ser mais exposto, um ser menos ciente do que é certo e do que é errado, e se submete às vontades dos adultos, né? E esse adulto, né, não estou falando desse caso em específico, porque sei pouco sobre ele, mas ele pode sim estar padecendo de uma patologia, né? A pedofilia, né, a atração por pessoas, né, menores de idade, ela já é uma patologia definida, com um tratamento específico, né? Porém, como você mencionou há pouco, é sabido, é mais notório que isso é errado de ser feito. Então, a pessoa que padece desse transtorno deve procurar o atendimento. Existem vários locais que dão suporte e o apoio devido a quem passa por isso para evitar de ser cometido tal crime, que realmente é horrendo, né, de a gente ouvir falar. É verdade, doutor. Mas agora nós vamos mudar de assunto, vamos falar aqui com o João Mota. Aliás, a gente muda de assunto, mas continua praticamente na mesma pegada, porque uma criança aqui do estado do Ceará está sendo impedida de fazer um tratamento que pode salvar a sua vida, ou seja, esse impedimento pode causar a sua morte. Eu fico às vezes me perguntando qual é a diferença que tem de você morrer de Covid ou você morrer de qualquer outra doença. Durante esse período de pandemia, criou-se assim um sentimento de que tinha que se resolver, e tinha que se resolver. O governo federal investiu pesadamente em saúde, o governo do estado recebeu dinheiro a bambão para gastar com saúde, porque as pessoas estavam morrendo de Covid. Muito bem, se montou várias UTIs, se criou uma estrutura. A pandemia parece que passou, ainda existem os casos, mas desativaram toda a estrutura e as pessoas podem morrer de AVC, problema de coração, e ninguém parece que se afeta com essa situação. Especificamente lá no município de Mucambo, uma criança de 4 anos de idade, ela tem um problema de distonia primária. É uma situação que leva várias situações, ela precisa utilizar um aparelho, que ela tem aquele problema de apneia do sono, pode morrer durante o sono, ela precisa de vários tipos de medicamentos, de vários tipos de alimentação especial, de Fortine, de Militium Premium, enfim, é uma quantidade gigantesca. Não contou com o apoio da Prefeitura de Mucambo, que, falando agora com o secretário de Saúde, disse que ia fazer uma licitação para adquirir o aluguel do aparelho que ela tem que utilizar para dormir. Não contou com o apoio do governo do estado do Ceará. O governo disse que ela não tem direito a receber essa gama de material. E está aqui, pasmem, recorre ao judiciário, está aqui a decisão, e aí o juiz, vou dizer o nome do juiz, doutor Antônio Frota, juiz de direito, respondendo pela comarca de Mucambo, indeferiu o pedido de urgência, disse que não tinha vislumbrado nenhuma urgência. Eu queria saber se o filho fosse dele, do doutor juiz Antônio Frota, se não teria urgência. A maioria dos juízes parece que querem se aproximar aqui da capital e começam a indeferir, negar decisões que beneficiam o povo, na tentativa de chaleirar o governo para ver se vem aqui mais para perto da capital. O que é uma vergonha. Um estado rico, que tem dinheiro para gastar com o quê, por exemplo? Me dê um exemplo. O letreiro do Juazeiro do Norte. O letreiro hollywoodiano de Juazeiro. Daí eu lhe pergunto, a situação dessa criança seria resolvida com o quê? O acento do assassinava o português, mas salvava a criança. Pois é. Dito isso, meu amigo, é uma vergonha. Alô, Tribunal de Justiça. Acredito que o advogado vai agravar o Tribunal de Justiça, mas assim, isso é um prejuízo para uma criança de 4 anos que está com angústia, com dor, com sofrimento e, logicamente, a família com medo que a criança morra, enquanto dinheiro não falta. Dinheiro não falta. Dinheiro não é o problema. Não é o problema. Não, deixa eu te perguntar uma coisa. E o que é que está sendo feito? Já foi feita alguma ação para derrubar essa esse indeferimento é um liminar? Na verdade, o juiz indeferiu o pedido de tutela de urgência. Ele disse o seguinte: isso aqui não é urgente. Eu vou mandar intimar o Estado, vou mandar intimar o município para saber por que é que eles não forneceram. Não é urgente porque não era para o filho dele. Se fosse para o filho dele, era urgente. Mas não sendo, ele acha, ele diz assim, não acostaram na ação inicial um documento que comprove que o Estado e que o município negou. Nobre doutor, se o Estado e o município tivessem concedido
o que a criança pede? O senhor acha que eles tinham ido para o senhor pedir juridicamente? Por favor, pouco de consciência. Eu entendo que justiça e lei não tem nada a ver uma coisa com a outra. Muitas vezes as decisões são injustas, como essa sua foi injusta e que coloca uma criança dessa em situação de risco de morte. Como é o nome do juiz aí? Diga o nome do indivíduo. Antônio Washington Frota, juiz de direito, respondendo pela comarca de Mucambo. Alô, Tribunal de Justiça. É a Prefeitura de Mucambo. Rapaz, falei com o secretário. Foi só conversa? Não, o secretário, não. Vamos ao verba volant escrito tamanho. O secretário Danilo disse o seguinte, não, nós recebemos essa pendência semana passada, já estamos providenciando uma licitação. Eu disse, qual é o número da licitação? Não, ainda não está resolvido, não. Em resumo, é só conversa. Porque, na verdade, o problema da criança já era para ter sido resolvido, porque ela já tem 4 anos. Eu não consigo acreditar que o pessoal, os agentes comunitários de saúde não comunicaram à Prefeitura de Mucambo e ao secretário que tinha uma criança lá nessa situação. Eu não posso acreditar nisso. Eu acredito assim, desculpa, Nayara, se a criança procurou o serviço médico, procurou o hospital, se a criança está doente, procurou o hospital. Sim, lógico. Então tem um registro no hospital. Verba volant, escrito tamanho. As palavras voam, sim, mas a escrita fica. O que estão falando aí é muita conversa. Não, estou fazendo isso, vou fazer aquilo, mas e a ação? Agora, me diga uma coisa, e se a criança morre? Não, vamos protocolar um pedido, vamos pedir o Estado que vem aqui. Tá igual aquela história de pedir para o Bolsonaro se pronunciar sobre o negócio dos caras que morreram lá na Amazônia. Os caras pensam que e não é isso. O pessoal que vai lá para a Amazônia pensa que aquilo ali é o Central Park. Vão para lá passear, tirar foto de passarinho, de macaco. A Anitta achava, inclusive, lá tinha zebra, leão, rinoceronte. Não tem. Aquilo ali é um ambiente hostil. É um ambiente hostil. Daí a pessoa vai para lá passear, pensa que é no Central Park, morre. Aí o culpado é o presidente. Foi o presidente que mandou eles para lá? Vergonha, rapaz. As coisas no Brasil, a cada dia, pelo visto, pioram. João, as conversas comunicaram ao Exército, a Polícia Federal, que iam fazer o que? Uma reportagem? Até porque não precisa, né? Nós vivemos livremente, nós vivemos num país democrático, a gente vai para onde quer, do jeito que quer. Agora, entenda, vai para onde quer, do jeito que quer, sabendo que arca com os prejuízos da sua ação. Você já imaginou? Eu invento de pular num penedo de paraquedas. Aí, meu irmão, eu fui porque quis, eu vi, morreu, o culpado é quem? Não vá, meu irmão. Será a Maiara Mello? Eu não sou culpada de nada. Agora, gente, eu quero fazer mais uma pergunta, uma participação de telespectador para o doutor Nairton. Essa telespectadora é a Aldri. Ela fala que faz muitos anos que toma medicação e está perguntando por que não melhora. Diz que já tentou suicídio e às vezes não sabe onde está. Eu me compadeço muito com esses casos, né, de adoecimento grave, de tentativa de suicídio, porque assim, a tentativa de suicídio é o problema médico, não digo só psiquiátrico, é o problema médico dos mais graves que existem, porque leva à morte em instantes, muitas vezes provocada pela própria pessoa. Mas isso mostra a gravidade do adoecimento, a cronicidade, né, do sofrimento pela qual ela está passando. Não conheço esse caso específico, mas existem várias formas da gente ajudar quem padece. Existem vários ensaios terapêuticos com mudanças de medicações, com aumentos de dose. Lembrar que não só a medicação ajuda, mas existe toda uma rede de profissionais que pode ajudar a pessoa a sair da depressão. A gente lembra muito do psicólogo, mas existe o terapeuta ocupacional, existe o nutricionista, o educador físico, o fisioterapeuta. Existem vários profissionais que ajudam a pessoa a sair dessa doença que é tão grave. Então, a gente sempre incentiva, procure ajuda. Se você não está satisfeito, realmente busque ajuda na sua região, entre seus amigos, né? Procure assistência médica. Doutor Nairton, eu ouvindo aqui a história que o João estava contando, né, sobre essa pessoa, essa criança, essa família que está no aguardo por resolver o problema de saúde dela. E eu fiquei aqui pensando, essa criança que tem um problema físico, que é grave, que depende ela precisa disso para viver. Eu fico pensando, como é que está hoje em dia o atendimento da saúde pública em relação aos males psíquicos? Eu queria que o senhor me falasse como é que está, se o senhor sabe como anda a resolução desse tipo de problema também, já que para esses problemas físicos nós já sabemos, temos relatos aqui todos os dias, de que nem sempre
é resolvido da melhor maneira possível ou na velocidade que deveria ser. Mas, doutor Nair, me permita só ampliar a pergunta da Nayara só um pouco, assim, mais objetivamente. Ainda existe aquela pré-internação debaixo das mangueiras lá no hospital de Messejana, quando o paciente chega lá e diz, não tem vaga, se aguarde aqui, daí o paciente vai lá para debaixo do pé de mangueira com o parente dele, fica lá, passa a noite debaixo do pé de mangueira, sentado nos bancos por lá, aguardando uma vaga. Ainda tem essa pré-internação lá? Então, eu vou até inverter a ordem das respostas, né? Graças a Deus não existe mais esse tipo de situação, né? O Hospital de Messejana, né? O Hospital Mental de Messejana é um dos locais que existe maior suporte médico para a emergência psiquiátrica. Foi durante muitos anos a única porta de emergência psiquiátrica pública do Estado, né? E assim, houve muito empenho, né, por parte principalmente do corpo clínico, né, de investimento em termos de recursos humanos para que isso, infelizmente, não passasse a acontecer, né? E com relação em termos de assistência, né, como a Nayara perguntou, hoje existe toda uma rede fornecida pelo SUS, que são os Centros de Atenção Psicossocial. Mas já há treinamento mesmo em unidades básicas de saúde para atendimento em psiquiatria. Os CAPs, né, que é o Centro de Atendimento Psicossocial, eles vão de 1 ao 3, em acordo com o número de população do município, mas existe também o CAPS AD, que é especializado em tratamento para álcool, no combate de álcool e uso de outras drogas. Também o CAPS infantil, que vai até o público até os 17 anos, os 18 incompleto, né? Com certeza a oferta é muito maior, né, que o que a gente consegue dar de resolutividade, né? Há necessidade, e graças a Deus os gestores reconhecem isso, né, em ter esse apoio maior para a população que tanto sofre, que vai muito em acordo com o que eu coloquei, né, que a parcela da população que sofre, né, de adoecimento psíquico é muito grande, né? E assim, cada vez mais esses momentos servem para sensibilizar as pessoas que querem buscar uma solução. Me permita lhe interrompendo, mas me permita uma questão. Às vezes você tem uma pessoa em casa com problema de depressão. Chega o vizinho, chega o amigo, daí diz, não, isso aqui é frescura, né? Se você der um choque nele de realidade, que a sua vida é boa, que é assim, que é assado, tenha vergonha, levante dessa cama, vá para o trabalho, se anime. Daí eu vou para a pergunta. O problema da depressão é um problema químico ou é um problema realmente psicológico, assim? Se você chegar com uma questão motivacional, se você assistir uma palestra motivacional, se o pastor fizer uma oração e lhe motivar, se o padre fizer lá um benzimento e lhe motivar, você vai melhorar só por isso? Ou você precisa verdadeiramente de um tratamento químico, medicamento? Estou falando da questão da depressão. Excelente questionamento, porque leva a gente a entender a gênese, de onde veio a depressão. A depressão cada vez mais é mostrada que a influência genética influencia bastante, tá? Porém, a psicodinâmica ruim, né, a questão de dificuldades, né, nos relacionamentos, questão de dificuldades financeiras, a questão de frustração, né, também favorece isso. E aí a gente vai para os graus de depressão. A depressão ela pode ser leve, moderada, grave com sintoma psicótico, né? A literatura mostra que em casos de depressão leve, né, às vezes um impulso motivacional, né, uma psicoterapia mais assertiva, né, como uma sociedade mais motivacional, ela melhora sim, sem haver a necessidade de medicação. Vai muito do conceito de resiliência, né, aquele conceito da química, né, da física, em que quanto mais você estica, mais ela pode voltar ao normal, né? Porém, existem casos que a medicação se faz necessária, né, exatamente para ajudar essa outra psicodinâmica a se favorecer. Então, é importante que busque a ajuda de um profissional que vai dizer se precisa ou não de medicação. Doutor, eu tenho vários pacientes que eu não uso medicação. Eu tenho pacientes, por exemplo, padres, eu tenho pacientes pastores, né? Eu tenho pacientes, né, que a gente jamais pensaria, ricos e bem de vida,
né, que a questão genética está com certeza influenciando. Eu lhe fiz essa pergunta, doutor, porque eu me preocupo que muitas vezes a pessoa é religioso, ou então vive numa família religiosa. E a gente sabe que, acabou de mandar, uma senhora mandou essa mensagem, você, de um grau de depressão para uma tentativa de suicídio, é um passo. E, às vezes, uma tentativa de suicídio bem sucedida, o que é lastimável. Então, assim, e aí eu clamo, não sou médico, não sou psiquiatra, mas o doutor pode reforçar esse meu pedido. Amigo, você tem uma criança, um adolescente, um idoso, qualquer pessoa da sua casa, que você perceba que a pessoa ficou quieto, parado, sem ânimo, não pense duas vezes. Leve no posto de saúde, leve no CAPS, leve no posto de saúde para ver o que é que o clínico geral diz, porque isso não é uma brincadeira, não é com a rezadeira, não é com a bênção do padre, não é com a bênção do padre, do pastor, que vai resolver o problema. Isso é importante, lógico que é importante, mas não é a solução. João, eu gostaria de dar aqui a minha contribuição, quando você fala dessa questão de religião, de religiosidade. Então, eu sou pastor, né? E eu posso falar um pouco sobre isso com propriedade. O que é que nós, pastores, devemos fazer? Como nós podemos tratar essas questões psicológicas? Primeiro, a gente reconhece que isso é uma patologia. Eu, quando recebo pessoas no gabinete da igreja que vêm com esses problemas, eu reconheço que é uma patologia. Existe uma coisa chamada fé. A fé, ela realmente remove montanhas. Eu digo porque eu mesmo venci muitos obstáculos na minha vida pela fé, inclusive a timidez. Jamais na minha juventude eu poderia imaginar estar num canal de televisão de frente com a câmera com pessoas tão catedráticas em vários assuntos, e eu jamais estaria aqui, mas pela fé eu rompi esses obstáculos na minha vida. E tenho vários casos na minha igreja de pessoas tomando medicamentos que hoje não estão mais tomando medicamentos. Não porque eu disse que não tomasse mais medicamentos, mas porque nós fizemos um trabalho psicológico com ele, cuidamos do seu espiritual, cuidamos do seu emocional, dentro da Bíblia, da palavra de Deus, motivando pela fé em Deus, que é importante, mas dizendo, vá no seu psicólogo, no seu psiquiatra. A palavra final é do seu psicólogo e do seu psiquiatra. E pessoas pararam, os psicólogos e os psiquiatras deram alta para essa pessoa. Então, muitos casos na minha igreja. Agora, existem pessoas religiosas que são, assim, pessoas realmente religiosas, pessoas que vivem uma religiosidade que acham, não, vou fazer uma oração, isso aqui é o demônio. Nem tudo é o demônio existe, Deus existe, mas existe a patologia, existe problema de saúde. Não sei se o doutor Nair já se deparou com esse tipo de caso de alguém ser encaminhada por um pastor e dizer, não, meu pastor orou, eu estou me sentindo melhor, o senhor pode me dar alta desse remédio. Já aconteceu isso com você, doutor? Com certeza, tá? É aqueles 3 pilares que nós sempre colocamos, né? A vivência social, né? Cultuar o seu corpo, no sentido de um bom exercício físico, de uma boa nutrição, né? E a espiritualidade, tá? Não significa que quem não tenha qualquer um desses pilares adoeça, mas o que a literatura médica, né, sempre falando da medicina baseada em evidências, o que a literatura médica coloca é que com esses 3 pilares fica mais fácil, tá? E o auxílio dessas pessoas, né, por exemplo, o pastor, o padre, né, que conhece bem da espiritualidade, o auxílio do educador físico, né, do nutricionista, que conhece bem essa questão do corpo, né? O auxílio da família, de uma família, né, ligada a valores, né, que trazem a pessoa para viver melhor, né, facilita com certeza e sobremaneira a melhora também do adoecimento. Pronto. Doutor Nairton, sua participação é sempre muito boa aqui. E você, telespectador, fique aí que nós já voltamos com todos aqui na bancada. Mande suas dúvidas que nós estamos aqui prontos para lhe ouvir. Voltamos e agora vamos falar de um assunto muito interessante, né, para quem está aí pretendendo viajar, escolher e também para quem vive disso, a economia que é movida pelo turismo. O volume de serviços avançou 2,4% no Ceará em abril, em relação a março, marcando o 13º mês consecutivo de crescimento do setor no estado, de acordo com os dados divulgados na última terça-feira pelo Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística, o IBGE. Aqui em abril, na comparação com o mesmo período do ano passado, houve o destaque dos serviços prestados às famílias, onde ele teve um avanço da ordem
de 108,5%. Falando de turismo, na comparação de abril de 2022 com abril de 2021, o índice de volume de atividades turísticas no Ceará apresentou expansão de 135,8%, resultado bem melhor que a média nacional de 85,7%. Quando eu comparo a atividade do agregado turismo, o volume das atividades expandiram, como você já mencionou, 135,8% na comparação com o mesmo mês do ano passado. E está muito vinculado aos setores que prestam serviços ao turismo, como hotéis, locação de veículos, transporte de rodoviário de pessoas, serviços de buffet. Então, todas as atividades, a pesquisa mostrou uma expansão em suas receitas. A base de comparação que o IBGE está usando é do ano passado, onde o Brasil vivia várias restrições devido à Covid-19. Como a nossa base de comparação está sendo ou o primeiro quadrimestre deste ano com o primeiro quadrimestre do ano passado, ou então o mês de abril deste ano com o mês de abril do ano passado, a gente tem essa expansão, uma vez que o ano passado a gente estava ainda vivenciando as restrições por conta da segunda onda da Covid-19. O setor hoteleiro está bastante otimista para a temporada de férias. Olá, a nossa expectativa para a alta temporada de julho deste ano e de todo o segundo semestre é uma expectativa positiva. Nós temos uma demanda retraída ao longo dos últimos 2 anos por conta aí do Covid. E todas essas pessoas estão ávidas e com muita vontade de se movimentar. Além disso, temos também os eventos que foram represados ao longo também destes 2 anos e que deverão começar a ser realizados, já estão sendo, mas mais ainda de uma maneira mais forte a partir do segundo semestre. Então, tudo isso nos leva a crer que teremos um movimento, um fluxo turístico aqui no Brasil, aqui na cidade de Fortaleza e no Ceará, muito positivo. João, a matéria apontou um crescimento grande, nessa parte financeira de quem vive, donos de hotéis, funcionários e quem vive do turismo também. A gente sabe que nossa cidade, nosso estado, tem uma renda muito alta relacionada a isso. O que é que você acha desses dados mostrados? Veja só, o Ceará é um estado que tem um potencial turístico gigantesco. Eu tenho a impressão que 90% dos países da Europa pagariam caríssimo para ter um litoral como nós temos. Você sai lá do Bitupitá, lá no Chaval, e você vem até aqui como é que a gente chama? Beberibe. Você só tem praia linda, praia bonita, praia utilizável, espaço, enfim, você tem tudo. O Ceará tem sol, o Ceará tem praia, o Ceará deveria ter uma estrutura melhor, mas tem uma estrutura, como é que eu vou chamar? Uma estrutura de hotéis muito boa, mas infelizmente nós não conseguimos viver do turismo. Para você lembrar, nós passamos agora 2 anos, fica em casa. Exatamente. Logicamente, eu não sou funcionário público federal, nem estadual, nem municipal. Alguém aqui é? Não. Né? Tem dia que a gente precisa sair de casa de manhã para arrumar o dinheiro para almoçar, como a maioria da população do Brasil, e disseram de maneira irresponsável, fique em casa. Fique em casa para quem é juiz, desembargador, Ministério Público, advogado bem-sucedido, tem empresa, dá para ficar em casa. Agora, para quem, e é a maioria da população, não pode ficar em casa. Essa questão hoteleira, essa questão do turismo, sofreu muito. Sofreu demais. Chegou o momento de respirar novamente. Agora, precisa que o estado do Ceará faça um investimento. Deixe de investir na imagem do ex-governador Camilo Santana, deixe de investir na imagem da Isolda Sela, deixe de investir na imagem dos candidatos ao governo e passe a investir na imagem do estado, para que as pessoas digam, ó, que coisa linda é a praia do Beberibe, ó, que coisa maravilhosa é Bitupitá lá no Chaval. Olha que coisa maravilhosa é a praia do Preá. Enfim, para que as pessoas venham para cá deixar os seus dólares e os seus reais, para que essa cadeia turística possa respirar. João, e antes de eu fazer uma pergunta para o doutor Nairton, eu queria te dizer que tem muita gente aqui participando, adorando a sua participação. Nem todo mundo está colocando o nome, nem o bairro, então eu peço a você
que se identifique para eu poder falar para o João, para ele mandar um abraço para você. Eu sei que são muitas mensagens lhe elogiando demais, dizendo que sua participação é muito importante aqui e eu concordo plenamente com isso. Obrigado a todo mundo. É a bondade do povo. Olha, como ele é humilde. Não é a bondade do povo. Doutor Nairton, e eu quero que você me diga agora os benefícios de ter essa vivência, né? Nós passamos muito tempo, como ele bem lembrou, em isolamento, então sabemos que o isolamento não é algo assim tão bom para a saúde mental das pessoas. Eu queria que você falasse um pouco sobre isso. Isso, o isolamento, cara Nayara, é inclusive um dos sintomas que levam a pessoa a adoecer, a ter depressão, né? Então o isolamento ele deve ser feito de uma forma racional. Por exemplo, antes já sabíamos, né, manter o distanciamento, ambos em usos de máscara, né? Então, de uma forma racional, ele pode ser feito, deve ser feito, né, em justificativa do não adoecimento, de uma doença potencialmente fatal, como principalmente para quem não toma as suas medidas necessárias, para quem tem comorbidades. Mas é importante que, até pensando nessa questão dos idosos, né, o isolamento piorou muito o adoecimento dos idosos, dos nossos queridos idosos, né? Então, nesse mês de junho, né, inclusive estamos no Junho Violeta, né, que é um mês de combate à violência contra a pessoa idosa. Nós, né, da SBGG, de várias entidades, né, como o CEDI, né, que é o Conselho Estadual de Defesa dos Direitos dos Idosos, né, o ABRAS, que é a Associação Brasileira de Alzheimer, né, estamos sempre trabalhando para divulgar, né, que as pessoas busquem ajuda e denunciem casos de violência, né, que maltratem essa população. É isso aí, eu queria agradecer a participação do doutor Nairton, não é nos despedindo ainda não. De muita valia sempre a sua participação aqui conosco, principalmente aqui no Da Hora, porque essa bancada aqui, ela é isso, ela é saúde, ela é política, ela é noticiário, ela é denúncia. Ela é utilidade pública, ela é utilidade né, pública, aqui, e nós nos conectamos com você que está em casa, você pode mandar a sua sugestão de reportagem, porque aqui a sua sugestão é da hora, tá bom? Mas eu queria mudar um pouco de assunto aqui, falar um pouco de política, aproveitar aqui o catedrático da política, o best-seller da informação, João Mota, conosco. João, uma coisa que hoje está se falando muito é sobre essa queda de braço aí entre o Roberto Cláudio e a Isolda Sela. Primeiro, o Roberto Cláudio era o candidato preferido de todos. Depois que a Isolda sentou na cadeira e pegou a caneta, parece que o negócio mudou de rumo. O que você me diz a respeito disso, João? Eu fico imaginando o seguinte, eu acho que o pior defeito que uma pessoa pode ter é a ingratidão. A ingratidão é uma doença que eu acho, sabe, doutor, que não tem cura. Eu acho que não tem química nenhuma no mundo que você aplique num caba que ele reaja à ingratidão. Então eu acho, pessoalmente, que o Camilo é um ingrato. Porque quem era Camilo Santana? Me diga, alguém sabe me dizer? Camilo Santana era nada mais, nada menos do que a segunda pessoa do Seu Ninguém. O braço direito do João Sem Braço. Não era ninguém na política, ninguém, zero, um zero à esquerda. Foi candidato lá na terra dele, perdeu a eleição. Daí vieram os Ferreira Gomes, com esse sentimento de posse e propriedade que eles têm do estado do Ceará, e colocaram o Camilo para ser governador do estado do Ceará. E o Camilo foi lá e desempenhou a função dele de governador muito bem. Sim senhor, não senhor, sim senhor, não senhor, sim senhor, não senhor. E assim ele fez durante 8 anos de governo. Agora, ele resolveu agora virar estrela. Ele agora é estrela, né? Dizem que ele tem 80% da intenção dos votos para o Senado. Eu duvido muito disso. Eu não posso acreditar que um cidadão que anda no HGF, que está lá sofrendo no piscinão, eu não posso acreditar que um cidadão que anda no estado do Ceará, nas BRs, nas CEs, nas BR, possa dizer que ele foi um grande gestor. Eu não posso acreditar nisso. Daí agora ele entra numa queda de braço. Era para ele calar a boca e aceitar que fosse o candidato que os Ferreira Gomes assim indicasse. Se é o Roberto Cláudio, que seja o Roberto Cláudio. O que eu estou achando esquisito é essa queda de braço. Mas eu tenho quase certeza que o candidato será o Roberto Cláudio. Será aquele que é contemplado pelos Ferreira Gomes, que tem lá os seus acordos lá com os Ferreira Gomes, e ele será o candidato. Porque a Isolda, e aí a minha análise política, não passa de um picolé de chuchu. Não tem gosto e não tem cheiro. E além do mais, junto com ela, e aí eu vou falar bem baixinho, tá certo? Vem, sabe quem? Vem o Veveu. Quem é de Sobral sabe quem é o Veveu.
Então, assim, eu não acho que seja uma grande ideia a ideia do Camilo. E o PT, eu vou ser muito sincero, para o PDT é uma boa que o PT vá-se embora. E é bom que vá embora, não é para o PDT não. É bom que vá embora para o Brasil. É bom para o Estado, é bom para o Brasil. Não, o PT... É bom para a minha saúde física, mental tá aqui, e emocional. Tá aqui a matéria, no começo eu não esqueci não, 40 milhões de reais do contador, que era do PCC, né? 40 milhões de reais, cara, você estava dando a notícia ali. Foi. E que também era o contador do Lula. O contador aqui adora trabalhar para a organização criminosa, trabalha para o PCC e, pelo visto, trabalha para o chefe do PT. Mas pelo menos ele estava trabalhando para uma santa, Pois né? é, mas daí, rapaz, eu não acredito quando aparece gente para mim assim, não, mas é porque é o Lula. Eu digo, homem, pelo amor de Deus, não faça isso comigo, não. Esse país não aguenta um Lula na vida, não, rapaz. Mas o contador, ainda bem que ele estava trabalhando para uma santa, a Santa Fausta. Dia desse perguntaram para mim, você está defendendo o Bolsonaro? Não, não estou defendendo o Bolsonaro, não. Eu estou dizendo que eu como cidadão brasileiro, eu como jornalista, não consigo conceber a ideia de votar num criminoso como o Lula. Eu não consigo. Não é palatável para mim. Ponto. Deixa eu lhe fazer uma pergunta, João. Você contrataria um contador que é contador da Santa Fausta, do Cebola e do Cara Preta? Deus me livre. Só se eu estivesse querendo roubar alguém, né? Eu queria fazer uma pergunta aqui para o doutor Nair, aproveitando aqui toda essa questiúncula a respeito de política, de economia, de... Ele dá umas cotoveladas na gente, que a gente fica se procurando no português. Tem uma rima boa. Mas eu não tenho problema não, porque eu tenho tem um Google. Eu vou atrás de saber o que é questiúncula. Antes de você terminar aí a pergunta, desculpa. A gente fala de política, a gente fala de religião, a gente fala de saúde pública e na saúde pública a gente fala de saúde mental. Eu pergunto aqui ao doutor se algumas pessoas, né, da política que cometem essas atrocidades na política, essas coisas, se isso é um problema de saúde mental, se é um problema, uma doença, aquela doença do cara querer pegar o que é do outro, aquela... Como é o nome? Alguma coisa com o nome fobia no final. Agora eu esqueci, eu sou uma das palavras difíceis. Diga aí, doutor. Ladrãofobia? Claustrofobia, uma coisa assim. Claustrofobia é ambiente fechado. É ambiente fechado, foi mal. Aquela pessoa que tem a mania de pegar o que é do outro. Não precisa ladrão, mas qualquer parte... Cleptomaníaco. Cleptomaníaco, pronto. A cleptomania, a cleptomania é um problema psíquico, tinha como diagnosticar isso para a gente evitar de colocar como é o nome? Cleptomaníaco. Um cleptomaníaco no governo, num vereador, um deputado como cleptomaníaco? Chamar o Lula de cleptomaníaco dá vontade de eu me levantar da bancada e ir embora, sabe? Porque aquilo é um ladrão. Deixa o doutor responder. É importante que a gente saiba que, assim, algumas pessoas buscam, né, o que lhes fazem felizes. Mas como a gente até colocou na resposta, né, quanto à pedofilia, ela, antes de tudo, tem que saber o que é certo, o que é errado, o que é crime, o que é que pode trazer mal para as outras pessoas. Praticar o altruísmo é pensar nos outros. Então, se a pessoa se vê nessa situação, né, a cleptomania é sim uma doença também tratável, uma doença também com medicações, né, que podem ser utilizadas, né, ela buscar se tratar antes de se apoderar, né, de cometer crimes especificamente. O senhor não poderia dar o nome de um remédio não, para a gente dar para os políticos? Não, deixa eu fazer diferente, doutor. Um remédio. Eu faço a cotinha. Vamos lá. Quando eu utilizo dessa... Vou usar esse nome lindo que você achou para ladrão, mas vou usar cleptomania. Quando eu sou cleptomaníaco, daí eu pego tudo que eu roubo e entrego para um filho meu. É cleptomania também ou é sem vergonhice? Sabe me dizer, doutor? Não é certo. Até sem vergonhice. Rapaz, o filho do Lula... E aí vamos usar o linguajar aqui do Ceará. O filho do Lula trabalhava num zoológico, limpando, tirando o cocô dos elefantes. Hoje é um dos homens mais ricos do mundo. Só no Brasil que o nosso Ministério Público não se utiliza daquele princípio básico como é que a gente chama? Da investigação. Siga o dinheiro. Siga o dinheiro. Você já imaginou se amanhã de manhã eu apareço aqui andando numa BMW, morando ali no Terras 4, ali no Eusébio, numa mansão de 5 milhões de reais? O cara dizer, bem, caiu um meteoro de ouro lá no sítio dele, ele vendeu o ouro, mas tem que ter um motivo. O meteoro tem que ter caído lá. Isso não aparece da noite pro dia. Eu não vou pensar nisso, porque eu sei que você anda procurando ouro. Eu tenho um detectorzinho de metal, mas ainda não achei nenhuma pepita de 10 quilos. Ainda bem.
Então, assim... Se achar, você vai dividir com a gente aqui? A gente divide, a gente começa a... gente vai torcer por isso. Pronto, vamos torcer para que eu acho. Então, assim, siga o dinheiro. O Lula, de onde é que o Lula consegue viver a vida que ele vive? Me diga. Eu queria fazer um comentário aqui, talvez, não sei se tem valia. Eu me lembro quando o Lula foi eleito pela primeira vez, eu me lembro de uma reportagem, Globo Repórter, vou dizer o nome aqui, falando sobre a trajetória do Lula, onde ele morava, no conjunto habitacional da Coab, lá em São Paulo, papapá, aquilo tudo. E 8 anos depois a gente vê uma família milionária, triplex, duplex, quadriplex, sítio de Atibaia. E agora, esse Cebola, esse Cara Preta, essa Santa Fausta, esses demônios aí, esse pessoal aí, esse contador, né, o João Leite, o escritório dele, a empresa dele, é lá no mesmo prédio, no mesmo edifício das empresas do filho do Lula. Será que não tem uma ligação? Ou é só coincidência mesmo isso aí? Aécio, eu vou dizer uma coisa para você. O PT vem para cima de mim agora com os 4 pés. O processo é deste tamanho, mas não tem problema não. Eu vou levantar aqui um questionamento. Vamos lá. Pegaram o dinheiro do Brasil, do BNDES, investiram em Porto de Mariel, investiram em refinaria fora do Brasil, foram bilhões, se aproximam de trilhões, Cuba, se aproximam de trilhões. Quando você faz uma obra no Brasil, nós temos 3 minutos, olha aí, ó, aqui, 3 minutos. Ela fez só assim, só com a pontinha do dedo, ó, 3 minutos, já foi embora 10 segundos. Perdeu 10 segundos. Pois é. Quando se faz tudo isso, é difícil de você meter a mão no dinheiro aqui no Brasil, porque nós ainda temos uma CGU, mas quando você manda o dinheiro para fora, para um país como Cuba, que já sabia que ia dar um calote, quando você manda lá para a África do Sul, que sabia que ia dar um calote, lá para a Venezuela, para a Bolívia, para esses cantos, é a certeza de que a aposentadoria do Lula já ficou garantida fora do Brasil. Porque o dinheiro foi para lá, eles não pagaram, não prestaram conta e tiraram lá os 30% para o Luiz Inácio Lula da Silva e botaram lá nas Caimãs, no inferno que o valha, para que ele possa viver lá como nababo. Essa é a verdade. Quem quiser me processar, fica à vontade. Até rimou. Deu certo. Rapaz, foi um bordão bom dele ficar repetindo aqui sempre. Essa é a verdade. Se quiser me processar, fica à vontade. Fica à vontade. Gente, nós estamos chegando já ao final do nosso Da Hora de hoje. É uma pena, né? Eu pedi ao diretor mais 5 minutos, mas ele disse não. Então nós vamos pedir aqui que os nossos convidados deem as suas considerações finais. Doutor Nairton, fale aí um pouquinho sobre o trabalho dele, e o João Mota também sobre as suas redes sociais aí, como é que o pessoal pode saber mais dessas informações. Vocês têm 30 segundos cada um. Doutor Nairton, pode começar. Bom, agradecer a oportunidade, né, sempre primeiramente a Deus. E assim, é importante que se você tem algum problema de saúde, procure ajuda. Tá? Nós do Instituto Viva a Vida trabalhamos principalmente com a saúde psíquica. Né? Nos procure. Nós temos nossas redes sociais, que é Viva a Vida Psiquiatria, né? E também o nosso número, né? Que é o DDD 85 985444815 ou 999668335. Tudo de bom e viva a vida. Meu amigo João Mota. Eu tô rápido. Meu nome é João Mota. Forte abraço a todos. Deus abençoe. Gente, nós estamos chegando ao final do nosso Da Hora de hoje. Eu quero deixar aqui um abraço a você que está nos assistindo aí. Amanhã nós estaremos de volta. Pode mandar sua sugestão. Nós vamos sair daqui. A Nayara vai levar a gente lá para a frigideira do Johnny, né, Nayara? Isso, Aécio. Mas olha, ele gosta tanto daqui que ele acha que amanhã não, mas segunda, com certeza, nós estaremos aqui de novo. Eu pensei que hoje era segunda-feira, por causa do feriado. E fiquem agora com a frigideira do Johnny. Aqui no Frigideira do Johnny, eu tenho o melhor para vocês.